Olá a todos, hoje nós teremos uma aula sobre marcadores cardíacos. Então, inicialmente, antes de falar especificamente dos marcadores cardíacos, a gente precisa ter em mente que os marcadores ideais eles têm algumas características, né? Durante essa aula a gente vai ver que alguns marcadores utilizados para diagnóstico de doenças cardíacas têm algumas dessas características e outras e não tem outras características, tá? Então a gente tem marcadores com características diferentes e aí muitas vezes eles são usados de forma conjunta, né, para um marcador complementar a informação que o outro fornece isoladamente, tá? Então, um bom marcador de doença, marcador de acompanhamento de doença ou até de tratamento, ele precisa ter uma boa concentração no tecido que a gente vai avaliar aquela doença, por exemplo, no caso do marcador cardíaco, ele tem que ter uma boa concentração no tecido cardíaco, né, quando ele sofre algum tipo de lesão, como no caso do infarto. O ideal é que ele seja altamente específico daquele tecido e não seja produzido por outros tecidos, para que não haja uma confusão, um confundimento sobre um aumento, por exemplo, de um marcador, mas que na verdade aquele aumento não é relativo ao músculo cardíaco, e sim a um outro músculo do organismo. Então, isso não seria uma coisa boa. Quando ele é altamente específico daquele tecido, aí melhora. Tá? O ideal é que ele também tenha uma especificidade analítica, ou seja, quando a gente vai fazendo a dosagem, a gente consiga dosar especificamente aquele marcador sem interferência de outras substâncias. Tá? Que esses marcadores sejam sensíveis e precisos na dosagem que a gente vai realizar, né? Que eles sejam o mais precoce possível logo após o início da lesão, né? Alguns marcadores eles demoram um certo tempo para alterarem e aí a gente acaba perdendo a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce que tem maiores chances de tratamento e de recuperação do paciente a curto prazo, né? Em função do avanço tecnológico dos laboratórios, né, e das demandas elevadas, o ideal é que esse marcador, a dosagem dele, seja possível de ser automatizada, né? Porque facilita na realização e na agilidade de liberação dos resultados, né? Que eles sejam validados por estudos clínicos, isso a maioria deles né? Antes de vir para a rotina, os prováveis marcadores de doenças, eles passam por diversos estudos clínicos para validar a sua importância no diagnóstico de doenças, no acompanhamento de tratamentos, dentre outras funções que os marcadores podem ter, né? Ideal é que ele tenha baixo custo, né? Quanto mais barato, melhor, e que ele possa ter utilidade tanto no diagnóstico de uma determinada doença, no estadiamento, então para a gente saber se ele está no início, se ele está no estágio 2, 3, ou se ele já está em estado avançado, e que a gente também possa utilizar ele para monitorar o tratamento. Então, fez o diagnóstico, iniciou o tratamento, para saber se o paciente está melhorando ou não daquela determinada doença. Tá? Então, os marcadores principais, eles podem ser proteínas, enzimas, receptores celulares e também hormônios. Tá? Quando a gente fala de marcadores cardíacos, a gente tem que entender direitinho as principais doenças para as quais eles são utilizados. Tá? Então, inicialmente, a gente tem a angina, que também é chamada, o nome técnico é angina pectoris, que é uma dor de intensidade moderada, que normalmente é passageira, tá? Que leva de 2 a 10 minutos, resultante de uma isquemia do miocárdio por estreitamento da artéria coronária. Tá? Então, vejam, é um estreitamento da artéria coronária. Então, em determinado momento, aquela artéria está com calibre muito reduzido e passa muito pouco sangue, e isso pode gerar uma isquemia em parte do músculo cardíaco, uma vez que a necessidade de oxigênio está mais elevada do que está chegando em função da quantidade de sangue que está passando, que é pequena. Tá? Mas aqui a gente não fala de obstrução, a gente fala de
estreitamento. Tá? Então, as principais manifestações clínicas da angina são a dor torácica, né, em função da isquemia, da deficiência de oxigênio. Ela normalmente tem uma curta duração, tá, que pode levar até 15 minutos, muitas vezes demora menos. Tá? Ela normalmente, que a angina é estável, ela surge ao esforço, ao paciente fazer algum esforço ou ter alguma emoção, né? E normalmente ela alivia com repouso, podendo evoluir para o infarto, porque esse estreitamento das artérias coronárias, ele pode estar relacionado à placa de gordura, né? As placas ateroscleróticas, e aí essa alta pressão numa artéria estreita pode levar ao rompimento da placa e gerar, né, a ativação da coagulação e fazer a obstrução, né, gerar um trombo naquela artéria, causando um infarto. E o que é um infarto agudo do miocárdio, né, também chamado de IAM? Ele é um processo necrótico, ou seja, um processo onde há morte celular de uma área do músculo cardíaco. E isso causado pela ausência de chegada de sangue, né, a ausência da irrigação sanguínea, que leva oxigênio e nutrientes para o tecido. Então, faltou oxigênio e glicose, e aí aquelas células elas vão morrer. Então, parte daquele músculo cardíaco vai morrer. Aqui a gente tem a foto de uma artéria, né, mostrando a placa aterosclerótica junto da parede, né, do endotélio vascular, mostrando o acúmulo de LDL. A gente viu na aula de dislipidemia que essa LDL é fagocitada por macrófagos, forma células espumosas, e aí ela vai estreitando essa artéria, né? Aqui também é mostrando uma artéria, aqui onde o mouse está passando, e aqui é uma placa de gordura. Aqui é um corte histológico, então nesse pedaço pequenininho aqui em cima é onde a gente tem o espessamento, né? E a passar o espessamento da placa e a pequena passagem de sangue nessa artéria. Então, uma obstrução um estreitamento já bem importante. Tá? A gente viu na aula de lipidemia que essa placa vai se formando e ela pode romper. E quando ela rompe, ela expõe lipídios que ativam o processo de coagulação que causam a trombose, né? Então, a coagulação é ativada e entope e obstrui a parede interna da artéria. Tá? Isso aqui é um corte histológico de uma artéria obstruída. Tá? Aqui é a foto de um coração. Tá? Aqui é uma artéria coronária que foi obstruída. A gente consegue ver o coágulo formado aqui, né? Externamente. As principais manifestações são a dor intensa retroesternal, atrás aqui do externo, desse osso do centro do peito da gente, né? Ela tem uma duração longa, de 30 até 60 minutos, que pode irradiar-se para o braço, né, para o pescoço, para o braço esquerdo e também para a mandíbula, chegando aos dentes. O paciente normalmente apresenta fraqueza, náusea, sudorese, soluços e uma sensação iminente de morte. Então, a artéria obstrui, né, em função, a principal causa é a ativação da coagulação em artéria coronária com placa de ateroma bastante desenvolvida, né? E aí se soma isso a hipertensão, a emoção, a atividade física, né, que pode romper essa placa e ativar a coagulação, causando a obstrução da artéria. Então, para o diagnóstico do infarto, o médico ele leva em consideração os sintomas clínicos indicativos da isquemia cardíaca, que foram os que eu falei, da dor no peito, que irradia para o braço, tal, alterações no eletrocardiograma, né, e alteração nos níveis certos dos marcadores cardíacos, que a gente vai ver quais são. Tá? Então, para os marcadores cardíacos, a gente tem duas enzimas, né, a creatina quinase. Tá? A creatina quinase é uma enzima que quebra a creatina muscular, liberando energia para que o músculo possa contrair. A creatina quinase ela não é específica, ela está em todos os tecidos, todos os músculos, tá?
não só no músculo cardíaco, mas também no músculo esquelético. E a CKMB, que é a isoforma que está mais presente no músculo cardíaco. É a isoforma preponderante do músculo cardíaco, então essa CKMB ela é mais específica do tecido cardíaco. Tá? Normalmente a gente faz a determinação da CK total e da CKMB e faz uma razão entre elas para saber se esse aumento da creatina quinase que foi identificado no sangue está relacionado a um infarto do miocárdio. Outros dois marcadores que podem ser realizados são a mioglobina. Né? A mioglobina é uma proteína estrutural dos músculos, né? E está presente lá no músculo cardíaco. Não é muito específica, porque está presente em diversos outros músculos. E os marcadores mais específicos, que são as troponinas, tá? Tanto a troponina I como a troponina T. Então, qual a importância desses marcadores cardíacos no diagnóstico do infarto? Confirmar o diagnóstico, né? Para que seja feito o início precoce do tratamento adequado, para que as consequências desse infarto sejam as menores possíveis e o paciente tenha um bom prognóstico, né? Então, tem pacientes que morrem de infarto, tem pacientes que passam pelo infarto com poucas sequelas, né? Sempre tem alguma sequela, mas alguns passam com pouca. E isso tudo tem a ver com o início mais cedo possível do diagnóstico e do tratamento para aquele infarto do paciente. Tá? Também serve para acompanhar o processo de obstrução, tá? E diminuir também o tempo de observação que o paciente vai ficar internado, né? Então, como eu falei, a creatina quinase é uma enzima, tá? Citoplasmática e mitocondrial. Ela catalisa a fosforilação reversível da creatina, com produção de ATP. Na verdade, ela quebra, né, a creatina e libera esse ATP. É uma enzima que libera energia para o músculo cardíaco. Tá? Ela está presente tanto nas células dos tecidos musculares, tanto esquelético, que são os músculos que estão nos nossos braços, nossas pernas, peito, costas, quanto no músculo cardíaco também. Tá? Então, como eu falei, a enzima está relacionada, envolvida na produção de energia para que os músculos se contraiam e desenvolvam suas funções. Essa creatina quinase ela é composta de duas subunidades, a subunidade M e a subunidade B. Tá? Por isso que a gente tem os subtipos, as isoformas, na verdade. Então, a gente tem a isoforma CKMM, é uma CK que tem duas subunidades M, que é a principal creatina quinase do tecido muscular esquelético, tá? Do tecido muscular periférico. A CKMB é a creatina quinase mais presente no músculo cardíaco e a CKBB é a mais presente no tecido cerebral. Tá? Então, vantagens de uso da creatina quinase, da CK. Ela é uma das primeiras enzimas cardíacas, né, considerada precoce, que indica a lesão do músculo. Tá? Então, a CK é boa por quê? Porque em 4 a 8 horas ela já se eleva, a gente já consegue associar com os sintomas clínicos e o eletrocardiograma para fechar o diagnóstico de infarto. Tá? E a CK também auxilia na interpretação e na especificidade da CKMB, que a gente vai ver mais na frente. Quais são as desvantagens dela? Ela também está presente no músculo esquelético. Tá? Então, se o paciente tem alguma lesão no músculo, ela também vai aumentar e vai ter as mesmas alterações que a mioglobina tem em lesões musculares. Tá? E aí isso acaba diminuindo a especificidade da CK, que a gente chama de CK total. Tá? Essa dosagem de CK, ela vai pegar tanto CK MM, como MB, como BB. Tá? A BB é muito menos porque a BB está no cérebro e para poder ser detectado no sangue tem que ter um rompimento da barreira hematocefálica, né? Tem que ter um trauma. Os valores de referência até 150 para mulheres e até 200 para homens. A isoenzima CKMB, tá? Ela é a isoforma cardíaca da CK total, que a gente acabou de ver, e ela foi considerada por muito tempo como padrão ouro
entre os marcadores cardíacos, tá? Então, ela não é mais padrão ouro, porque hoje em dia a gente tem as tropominas, que são muito mais específicas, tá? Mas ela ainda tem uma grande utilidade, tá? Então, a isoforma BB, ela aparece em algumas enfermidades graves, como gangrena, coma, tumores, que são situações graves onde ela consegue atravessar a barreira hematocefálica, tá? Em função de alterações fisiológicas. Então, vantagem da CK-MB. É mais específico do que a CK total, que a gente viu, né? E quando a gente faz as dosagens seriadas, aumenta muito a sensibilidade e a especificidade. Essas são várias dosagens ao longo do tempo, tá? Então, a cada 30 minutos, a cada 1 hora. Mas depois do desenvolvimento das troponinas, não se faz essas dosagens seriadas com tanta frequência, tá? Às vezes faz mais para acompanhar pós-tratamento, não especificamente para diagnóstico, tá? E a principal desvantagem é que ela também está em pequena quantidade no músculo esquelético. E aí lesões no músculo esquelético também aumentariam um pouco a CKMB. Valor de referência até 24. Unidades internacionais, esse UI. Tá? Como é que a gente faz para aumentar a especificidade? Como é que a gente faz para aumentar a especificidade e eliminar essa desvantagem da CKMB? A gente faz um cálculo de relativo. Eu pego a CKMB, divido pela CK total e multiplico por 100%. Tá? Se os valores forem superiores a 6%, é muito provável que seja lesão do miocárdio, realmente seja um infarto. Se os valores forem menores que 6%, em torno de 3%, é provável lesão de músculo esquelético. Se os valores forem acima de 25%, é possível que haja interferência na dosagem, porque mesmo no infarto, o percentual de CKMB não costuma passar de 25% da CK total, certo? Ah, professor, mas você está dizendo que essa CK ela não é tão específica. E se tem algo mais específico, o que é que a gente faz? Porque nem sempre a gente vai ter disponível o que é melhor, né? Então, prefeitura, UPA, emergência, normalmente tem troponina, mas nem sempre isso é uma realidade, né? Então, a gente precisa conhecer o que a gente tem para saber usar. Tá? A dosagem da CKMB e da CK total são feitas no soro. Em algumas situações pode ser utilizado também em plasma, né, heparinizado, coletado com heparina. Não pode ser usado plasma com EDTA. Tá? E após a coleta, precisa manter a amostra resfriada na geladeira e o tubo recoberto com papel alumínio devidamente fechado, porque ela tem uma sensibilidade à luz. Tá? Então, ela é inativada pela presença de luz intensa e pelo aumento do pH da amostra devido à perda de dióxido de carbono. Então, o tubo tem que estar fechadinho e com papel alumínio. Normalmente, o coletor já faz a dosagem, então a influência da luz ela é pequena, mas tem que ter esse cuidado. Tá? Então, quando você tem uma CK total acima de 160, né, mais uma CKMB, o índice relativo da CKMB acima de 6%, óbvio que é associado com os sintomas, sinais, sintomas clínicos do paciente, além do eletrocardiograma, vai se fechar o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tá? A CK, ela aumenta e tem um pico, né, o máximo dela, em torno de 6 horas após a dor pré-cordial, que é a dor no peito. Tá? O pico pode vir até 24 horas. E normalmente ela volta ao normal entre o quarto e quinto dia após o infarto. Isso é uma coisa, informação boa, porque já peguei pacientes, não, mas já pude acompanhar pacientes que tiveram a dor no interior e aí não quiseram vir para o hospital porque achavam que era só um passamento, né, como alguns dizem. Então ficaram em repouso, melhorou a dor, mas aí no outro dia voltou com a dor e acaba demorando um pouco para chegar até a urgência. Aí, às vezes é do interior, não tem UPA, não tem emergência.
tem que esperar uma ambulância para vir para um local que tem. Então, às vezes isso não é tão rápido. E aí a CK, ela pode nos ajudar nesse diagnóstico mais tardio também. A CK-MB já aumenta nas primeiras horas, após a dor. O pico é em torno de 18, 20 horas e ela volta ao normal após o terceiro dia depois do infarto. A mioglobina é uma proteína, tá, do grupo M, encontrada nas células dos músculos estriados, né, no esquelético e no músculo cardíaco. Ela transporta e armazena oxigênio nas células musculares. E quando esses músculos são lesados, a mioglobina é liberada para a corrente sanguínea, tá? E também pode ser excretada pela urina. Ela não é específico para o infarto, mas ela aumenta antes da elevação da creatina quinase. Tá? Então é um dos primeiros marcadores certos que a gente consegue identificar. Ela aumenta cerca de 30 minutos depois da dor no peito. Tá? Então, por isso que ela é muito boa. Assim, ela é boa e tem a sua utilidade, porque ela eleva muito. Desvantagens da mioglobina. Então vamos lá, a mioglobina ela tem a vantagem de ser liberada muito rápido na corrente sanguínea, né, como a gente já falou, tem uma sensibilidade boa e ela tem uma coisa chamada valor preditivo negativo. Se o paciente, dentro das 6 primeiras horas após a dor, fez a mioglobina dele e deu normal, então normalmente isso não exclui o diagnóstico de infarto, não é infarto, é outra coisa. Tá? Isso é uma das vantagens mais importantes da mioglobina. Desvantagens. Ela retorna aos valores normais muito rápido, então dentro de 24 horas ela já volta ao normal. Tá? Então ela não serve para detectar infartos tardios. Ela está presente em grande quantidade também nos tecidos do músculo esquelético, então ela tem uma baixa especificidade. E concentrações elevadas de mioglobina não provocadas por infarto também podem ser encontrados após traumatismo muscular, ressuscitação. Então, se o paciente passou por um processo de massagem cardíaca, né, para ressuscitação cardíaca, isso normalmente também aumenta a mioglobina. Miopatias, que são doenças musculares, e menor eliminação no caso de insuficiência renal. Então, isso tem que ser levado em consideração. E por último, nós temos as troponinas como o último marcador cardíaco. São os melhores marcadores de infarto agudo do miocárdio. Tá? Elas são formadas por 3 subunidades de proteína que desempenham um papel na contração muscular. Tá? A porção da troponina I ela tem uma afinidade pela actina do músculo cardíaco. A troponina T é afinidade pela tropomiosina, que é um outro componente da fibra muscular, e a troponina C tem afinidade pelos íons cálcio. Tá? A troponina I ela tem uma importância clínica muito grande, porque ela tem uma sensibilidade absoluta para detectar um infarto agudo do miocárdio. Né? Então, é o melhor marcador de todos para infarto, é o mais específico para a lesão do músculo cardíaco. Tá? Ele aparece aumentado no soro no plasma de 4 a 6 horas após o infarto, tem um pico em até 12 horas e ela permanece elevada até 7 dias. Então, além de ser a mais específica, ela também consegue ser utilizada para diagnóstico de infartos tardios, tá? Onde a pessoa não conseguiu ir logo à emergência ou alguma coisa do tipo. Ela pode ser encontrada nos músculos, né? A troponina T ela pode ser encontrada tanto nos músculos cardíacos como um pouco no esquelético. Vai também ser muito útil no diagnóstico de infarto. A principal desvantagem que existe dela um pouco no músculo de regeneração, né? Depois de lesão muscular, ela vai ficar elevada em pacientes com doença renal e pneumonia. A detecção no soro acontece 4 a 6 horas após o infarto, com pico em 12 horas, e ela pode permanecer até 14 dias elevada, né? Principalmente porque ela vai estar presente na regeneração do músculo que sofreu lesão. Tá? Então, qual a indicação do uso das troponinas? Diagnóstico de infarto,
detecção de mínimo dano ao miocárdio em pacientes com falência cardíaca, que é um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, quando ele está com essa insuficiência, que é quando o coração fica fraco, né? O coração perde a força para bombear o sangue da maneira adequada. No estágio final, as troponinas também são úteis para ajudar nesse diagnóstico, nesse monitoramento, e também no monitoramento do sucesso da terapia trombolítica intravenosa. Que danada é isso, pessoal? Às vezes, para dissolver o coágulo formado, é utilizado um medicamento trombolítico que destrói o coágulo. E aí, para monitorar se a substância trombolítica conseguiu dissolver o coágulo, eles também fazem a dosagem da troponina aí. Aqui uma tabelinha mostrando a mioglobina, CK total, MB, troponina I, troponina T. Quanto tempo depois do infarto eles aumentam. Então vejam que a mioglobina é a mais precoce, aqui primeiro aparece. Quanto tempo demora para normalizar, a mioglobina também é mais rápida a aparecer, é mais rápida a desaparecer, enquanto que a troponina T pode levar até 14 dias. Então as troponinas, elas também são marcadores cardíacos específicos e também para um diagnóstico mais tardio. Tá? Então aqui a gente tem um resumo dos marcadores e de suas vantagens e desvantagens. Tá? Aqui um gráficozinho mostrando o aparecimento de cada uma delas. Tá? Verdinho, mioglobina, amarelo, CKMB, vermelho, CK total, azul claro, a troponina I, azul escuro, a troponina T. Tá? Existem alguns outros marcadores que podem ser utilizados, né, como colesterol total, LDH e HDL. Aqui não para infarto, mas para risco de infarto, né, como a gente viu na dislipidemia. A LDL oxidada, que aumenta até 16 vezes o risco de infarto. Relação da ApoB e ApoA1, que são proteínas presentes na LDL e na HDL. Tá? Fosfolipase A2, que é uma enzima que potencializa a oxidação da LDL. O peptídeo o hormônio natriurético B, o peptídeo natriurético B. Tá? PCR ultrassensível e homocisteína. Então, todos esses outros marcadores aqui são marcadores de risco para infarto. Tá? A gente viu na dislipidemia que normalmente a gente faz colesterol total, LDL e HDL, mas tem todos esses outros. Inclusive a homocisteína é um desses fatores que tem tomado uma grande importância para acompanhamento de risco de infarto. Tá? Por último, a gente tem o peptídeo natriurético, o NT-proBNP. Ele é produzido pelo tecido cardíaco, tá? E aumenta com a expansão dos volumes dos ventrículos. Tá? Aumenta com a sobrecarga de pressão dos ventrículos. Tá, e o que é que isso tem a ver com infarto, professor? Quando o indivíduo sofre de infarto, quando o paciente sofre de infarto, uma parte do músculo cardíaco morre, né, e não volta. Né? E aí você tem o resto do músculo cardíaco para fazer a mesma função que todo o músculo antigo fazia, o músculo anteriormente fazia. Normalmente isso deixa o músculo cardíaco um pouco mais fraco, principalmente foi na região dos ventrículos, que é a região que faz mais força para bombeamento do sangue. E ao longo do tempo, o paciente pode desenvolver a ICC, insuficiência cardíaca congestiva. A quantidade de sangue que chega no coração não consegue ser totalmente bombeada para fora, para o corpo ou para os pulmões, porque o músculo cardíaco não tem mais força para isso. E aí, quando começa a ter essa sobrecarga dos ventrículos, o NT-proBNP, o peptídeo natriurético, aumenta e auxilia no diagnóstico dessa insuficiência cardíaca. Tá? E ela serve para avaliação da gravidade da insuficiência cardíaca que o paciente está tendo. Existe tratamento para insuficiência cardíaca, mas que tem uma limitação. Né? Ela não consegue ser 100%.
Tá? Ele também serve para fazer diagnóstico diferencial entre pacientes que têm dispneia ou edema pulmonar, e diferenciado de um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. O paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ele tem o NT-proBNP elevado, né? E essas outras doenças respiratórias, o peptídeo não é alterado, ele está normal. Como, por exemplo, pacientes que têm DPOC, que têm dificuldade de oxigenação do sangue por um problema pulmonar, e aí o peptídeo natriurético ele não aumenta.